desvio de rota, né, das pessoas que lá em Romanos fala, todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. A salvação que é através do acesso ao sangue, ela é definida para tirar um desvio de rota do inferno, é uma fase 1, né? A fase 2 é o reino, e eu vejo que poucas pessoas têm compreensão disso. Se você, com esse tempo de qualidade que você dedicou, e vamos pagar o padre aí, já está com 7.300, não vamos deixar ele sair da sala sem 10 mil seguidores, não. A gente tá te pagando, viu, padre, para você elucidar todos esses Imagina, fatos aqui. essa experiência de troca aqui vale mais que muitas coisas. Então, se o senhor puder falar sobre a diferença da salvação e o reino na sua ótica, uma coisa é galardão, outra coisa é Claro, desvio de rota do inferno, né? Eu sei que muita gente prega o evangelho vendendo o inferno, que aí 98% das pessoas no mundo são medrosas, e aí é mais fácil vender o inferno, é mais fácil vender a culpa, a condenação, e as pessoas simplesmente vão ficar elas vão seguir esse evangelho, até que o Tico Santa Cruz fez a pergunta para você, né? Essa consciência cristã no inconsciente coletivo, ela está muito ligada a usar os medos das pessoas para que elas se aproximem de Deus para não ir para o inferno, mas elas esquecem do maior bônus da criação, né? Que é reinar com Cristo. Se puder explicar isso, vai ser surreal, vai ser. Eu não sei se você conhece a Gabriela Rocha, ela cantou na nossa sala ontem. E depois que ela cantou, a gente não conseguiu falar mais nada, só encerramos ali, fomos tomados pelo poder do Espírito. E depois eu já vou te adiantando aí. Vamos fazer uma antecipação aqui, todo mundo, ó. O padre Fábio de Mello vai cantar para nós aqui, vai adorar o Senhor. aposentado. Opa! Aí o pau vai quebrar. Vamos falar dessa questão de salvação e reino, que aqui tem grandes empreendedores e às vezes eles não sabem, ô padre, para que serve esse tanto de dinheiro que eles produzem. Às vezes sobre o reino, o que Jesus naquela subida do jumentinho ali, ele estava falando que o reino dele não era aquele, mas era do céu, né? Era o próximo que estava descendo sobre a terra. Se puder falar sobre isso, por favor. Pablo, só eu gostaria que talvez fosse, se o padre Fábio pudesse fazer uma introdução sobre a percepção dele, já que vai falar sobre esse tema de salvação e reino, de qual é a percepção dele sobre os conceitos de céu e inferno, que eu vejo que hoje isso é um grande dilema e até um pouco desacreditado sobre essa questão da existência de um céu e de um inferno. Qual é a percepção e como isso se relaciona com essa questão de salvação e reino? Obrigado. Com você, Fábio de Mello. Pois bem, Jacó, eu fui professor de escatologia e um dos maiores limites que eu tinha como professor na universidade era tratar justamente as escatologias, as realidades últimas, né? Céu, inferno e purgatório, que são conceitos para nos ajudar a tentar entender a eternidade. Por que existe um limite? Porque toda vez que eu falo da eternidade, eu falo a partir de categorias térreas. Então, já existe uma incompatibilidade entre a linguagem e aquilo que eu preciso dizer. Nós temos na literatura um pastor protestante muito sábio, Moltmann, que conseguiu resolver o conflito. E para mim foi uma definição, uma das mais inteligentes que eu pude, uma das mais razoáveis que eu pude ter contato como acadêmico. Ele dizia o seguinte: sobre essas realidades não podemos dizer. O que nós podemos é esperar. Então ele introduz na escatologia o conceito de esperança operante, que é aquela espera que nós podemos viver fazendo alguma coisa enquanto esperamos. Então alguém me pergunta assim: padre, como é o céu? Não sei, meu amor, porque se eu for usar de linguagem térrea, humana, o que é céu para mim, para você pode ser um inferno. Que eu vou descrever o céu para você a partir dos meus gostos pessoais. Então, de repente, a gente escuta assim: o céu é uma liturgia eterna. Você já imaginou quem não gosta de missa? Que horror! Uma missa que não termina? Deus me livre, isso para mim é um inferno, a pessoa poderia dizer. Não, eu imagino o céu com um show
que nunca termina de bossa nova. Meu Deus, eu prefiro a morte. Então, por aí vai. A linguagem humana, ela é sempre muito limitada para poder falar do que é eterno. Mas a partir do momento que você começa a esperar e não querer definir, aí então você está num contexto muito inteligente. Você continua tendo fé, mas é uma fé de espera. Como é o céu? Não sei, eu espero por ele. Mas como é que você espera? Construindo-o. Eu tenho já as características do céu, que foram amplamente expostas por São Paulo, num dos seus escritos, num dos mais bonitos, quando ele diz quais são os frutos do Espírito em nós. Os frutos do Espírito, e ele começa a elencar. A temperança, a bondade, os frutos da carne numa oposição, claro, é até perigoso um pouco esse dualismo, mas só para entender quando é que nós causamos inferno na nossa vida. Quando nós buscamos excessivamente os frutos da carne, quando nós nos limitamos aos frutos da carne, quando nós só obedecemos às fomes do corpo. Mas nós construímos o céu quando a gente começa a entender as fomes da alma, que é aquilo que me torna nobre, é o pensamento elevado, é a postura elevada, é a humildade, é a simplicidade. E por aí você vai buscando os frutos do Espírito. Ô, Fábio, lá, quando o João vai fazer uma descrição terrena daquilo que ele viu no céu, né? Ele não consegue encontrar. É tão verdade isso que você está falando que João, quando ele vai fazer as representações, ele fala, não, é um leão que tem 7 cabeças. E aí você fala, mas a gente nunca viu isso. Ele estava tentando representar, porque ele viu coisas absurdas, das quais ele nunca viu, nunca encontrou na Terra. Então, justamente, inclusive, um dos textos mais esclarecedores de como João compreende as realidades escatológicas é o Apocalipse, que você não pode fazer uma leitura literal do texto. Aquilo ali é sempre referência a uma realidade que ele precisa descrever sem, ao mesmo tempo, identificar. A linguagem apocalíptica, ela sugere muito mais do que define. O problema é que nós somos ocidentais. Nós, ocidentais, queremos tratar a fé com os mecanismos da razão o tempo todo. Nós somos muito cartesianos. E é lamentável que esse excesso de cartesianismo em nós nos prive de compreender a dimensão imaterial da fé. Aí eu já entro na questão do reino. Pedro teve essa dificuldade. Jesus falava o reino, o reino, o reino, o reino. Quem dos discípulos entendeu que o reino não seria a derrocada do Império Romano? Nenhum. Tanto é que Jesus morreu sozinho. Tanto é que eles correram todos. Os acontecimentos pós-Calvário são frustrantes para nós cristãos de pensar, meu Deus, aquele povo correu tudo. Não ficou ninguém, cara, só João. João lá com a mãe de Jesus, a outra mulher que possivelmente pudesse ser Madalena, uma das discípulas mais importantes de Jesus, mas não ficou ninguém. Por quê? A compreensão deles era de uma escatologia meramente histórica, uma salvação que seria: este homem vai nos salvar dos poderes do Império Romano, vai nos retirar da escravidão, vai nos devolver a nossa terra, vai nos devolver a nossa cidade. Nós, que éramos o resto de Israel, finalmente seremos honrados. Então, eles tinham uma compreensão escatológica extremamente histórica, reduzida a um contexto histórico. Tanto é que Jesus tentou falar para eles o tempo todo. Quando Pedro desembainha a espada e corta a orelha de Malco, ele fala: Pedro, guarda essa espada, porque a batalha que nós precisamos travar não é essa, meu amigo, é outra. Depois que Jesus morreu, quando eles voltaram a pescar, eles estavam todos desiludidos. Vocês acham que se eles não estivessem desiludidos, eles voltariam a pescar? Claro que não. Eles teriam ido evangelizar.
Eles teriam estado no Calvário, eles teriam assumido todas as consequências, alguns teriam sido mortos naquele mesmo dia, mas não, eles fugiram porque a compreensão que eles tinham do reino era um reino militar. Era Padre, uma então você me salvação. trouxe um insight aqui, porque então seria a salvação a gente ter consciência, a consciência seria a salvação, e o reino seria a morte. Jesus prometeria a morte a nós. Então, mas deixa eu continuar. Esse reino que eles queriam seria o reino militar. Mas Jesus estava falando para eles que, a partir daquele momento, eles seriam embaixadores de um reino espiritual que transformaria a mentalidade das pessoas. E transformando a mentalidade das pessoas, o reino que ele tanto queria começaria a se estabelecer. Então, naquele momento, o reino poderia representar morte, porque estavam compreendendo como um reino militar, civil, mas eles também poderiam interpretar como um reino escatológico, com uma dimensão histórica, claro, porque nós estamos situados no tempo, mas o que Deus espera de nós é a construção do reino espiritual, que é esse que nos salva. E aí também existem as duas dimensões da salvação, uma dimensão salvífica histórica e uma dimensão escatológica. A minha salvação escatológica diz respeito ao meu pós-morte. Eu espero entrar nessa eternidade que eu não sei descrever. Como será, padre? Não sei, nunca morri. Padre, Oi. tem uma passagem em Lucas que alguém pergunta assim, quando alguém falar que o reino está ali ou aqui, o reino não está nesses lugares. A verdade é que o reino está em vós, né? Em vós. E ali, na ressurreição, o reino já começa a ser estabelecido, é onde a gente pode ter essa tara de querer ter a mesma visão que você acabou de falar dos discípulos de Jesus, né? Judas Iscariotes, ele tinha essa mesma coisa, ele queria a revolução, né? Ô Pablo, olha que coisa linda. Quando foi que os discípulos acreditaram na ressurreição? Quando Madalena contou para eles? Não. Eles voltaram a pescar, continuaram desiludidos mesmo após a notícia da ressurreição. Só as mulheres acreditavam, só as mulheres quiseram voltar à missão. Eles não. Os bonitões da bola, eles falaram, vamos voltar à nossa vida antiga, vamos voltar a pescar. E foi somente ali, quando eles tentaram reassumir a vida, que algo aconteceu dentro deles. E isso me emociona profundamente toda vez que eu preciso pensar e falar sobre isso. Cara, quando foi que eles descobriram que Jesus estava vivo? Quando eles começaram a olhar um para o outro e eles começaram a perceber que eles não eram mais os mesmos. Cara, aí vem a expressão litúrgica mais bonita. Pedro era um homem que não sabia falar. Pedro era um homem absolutamente ignorante. João chegou para o grupo tendo o apelido de filho do trovão. Olha o temperamento difícil que esse homem tinha. E, de repente, aqueles homens, depois de 3 anos de convivência, perceberam que eles não eram mais os mesmos. Eu fico imaginando a cena, sabe? Pedro olhando para João e falando assim, João, cara, você não é mais o mesmo, olha como você mudou depois que ele passou. Olha como nós estamos diferentes. Olha como nós sentimos diferentes. A gente foi covarde? Foi. Mas nós estamos tendo coragem de reconhecer que fomos covardes. Em outro tempo, nós não reconheceríamos a nossa covardia. Aí eles olham uns para os outros e dizem, ele está no meio de nós. Cara, isso é lindo demais, porque isso é ressurreição. Uma vez perguntaram o Joseph Campbell, que é um dos maiores especialistas em mitologia no mundo, ele estava num hotel e ele percebeu pelos trajes clericais um padre na piscina, sentado lá lendo um livro. E aí ele se aproximou e falou assim, padre, se por acaso achassem a ossada de Jesus, o que o senhor diria sobre a ressurreição? E o padre ficou nervoso, e falou, calma, padre, se achassem a ossada de Jesus hoje, o senhor poderia ter o direito de continuar acreditando na ressurreição,
Porque a ressurreição é uma realidade espiritual. É a gente perceber que depois que a gente conheceu Jesus, nós não somos mais os mesmos. A nossa mente foi transformada. O nosso coração, que era egoísta, passou a ser solidário. Eu, que era infiel, passei a ser fiel. Isso é ressurreição. Então, a dimensão espiritual do reino se estabelece aqui. Não é mais estabelecer um reino fazendo cair o Império Romano, mas é a transformação das consciências. É o que já aconteceu um pouco na multiplicação dos pães, porque você tem duas exegeses para aquele mesmo momento. Você pode acreditar que Jesus multiplicou do nada, ou daquela pouca quantia que ele tinha, e fez pão e peixe para aquela multidão. Isso é bonito, mas há uma maneira muito mais bonita, cara, de acreditar na ressurreição, na multiplicação dos pães, que é Jesus multiplicar a solidariedade. O que dá mais trabalho para a gente? É multiplicar a solidariedade. É muito difícil transformar as pessoas egoístas em pessoas solidárias. E o que Jesus fez naquela tarde foi isso. Acredite você no primeiro modelo de hermenêutica, que é acreditando que ele multiplicou tudo aquilo a partir de dois peixes e 3 pães, 5 pães e 2 peixinhos, ou ele fez um movimento, uma pregação linda, falando sobre solidariedade, sobre amor ao outro, lembrando-nos que a fome é igual em qualquer um de nós, e aquelas pessoas começaram, no momento da fome, perceberem que havia levado mais do que podiam comer, e que fazia sentido repartir com quem não tinha. Aí você tem uma dimensão histórica da salvação e, ao mesmo tempo, uma dimensão escatológica. Por quê? O corpo físico está sendo alimentado, mas há um aprendizado que está sendo o alimento da alma. Nós estamos nos alimentando espiritualmente de um aprendizado que depois Paulo vai chamar de metanoia. Para Paulo, a verdadeira conversão é aquela que transforma a nossa mentalidade. Eu passo a amar como Jesus amava, eu passo a escolher como Jesus escolhia, eu passo a sentir como Jesus sentia, falar como Jesus falava. Aí eu tenho o direito de dizer, eu acredito na ressurreição, porque o ressuscitado vive em mim. Pablo. Uau. Ô, padre, posso lhe fazer uma pergunta? O Tico tá tentando falar há um tempo. O Tico, fala aí. Pablo, eu queria... é incrível essa experiência com o padre Fábio aqui. E tem tudo a ver com o título, sim, da sala, que diz como crescer rápido no Clubhouse, porque é crescer espiritualmente e mentalmente aqui nessa sala, nesse momento. Eu estou muito grato a essa oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta e dar uma pincelada só num assunto que veio antes, que foi a questão da Carol Conká. Queria perguntar, propor uma reflexão ao grupo aqui, basicamente sobre o que Jesus falou também. Se nós não estamos fazendo com a Carol Conká a mesma coisa que ela está fazendo dentro da casa, né? Ou seja, existe um movimento hoje no Brasil de muito ódio. A gente está amando odiar as pessoas, né? Seja por suas convicções políticas ou por seus comportamentos, enfim, o que quer que seja. Não estou querendo aqui dizer que ela está correta no comportamento dela, mas o sofrimento mental ao qual todos nós estamos inseridos durante essa pandemia também nos trouxe esse hábito, né? Potencializou ainda mais esse hábito. Então, acho que vale uma reflexão se a sociedade não está também fazendo com ela o que ela está fazendo dentro da casa. E a pergunta que eu queria fazer para o padre era o seguinte, padre: se Jesus voltasse hoje, ele seria crucificado de novo? Eu acho que ele seria crucificado com requintes de crueldade, porque se tem uma coisa que nós estamos evoluindo como pessoas, é no estímulo à crueldade. Você pode observar como nós estamos sendo estimulados à crueldade. Semana passada eu fiz uma live com a Ana Beatriz Barbosa e ela me disse que 4% da humanidade carrega a psicopatia grave, moderada e leve. E eu perguntava para ela, mas por que eu tenho sensação de que esbarro num psicopata todo dia?
ela falou uma coisa que me esclareceu demais e que vem muito aqui dentro da sua pergunta, Tico. Ela dizia, é porque nós estamos aderindo à psicopatoplastia, o formato da maldade. Nós não somos psicopatas, mas nós estamos assumindo os formatos da maldade, muito semelhante ao comportamento dos psicopatas. E o que é estranho é que isso vem com uma tentativa de fazer justiça. Eu não estou dizendo que estamos errados nisso ou naquilo. Estou apenas dizendo uma percepção minha, que nós estamos naturalmente nos ambientes que frequentamos, nas conversas que temos, nos memes que fazemos, nós estamos, sem perceber, estimulando uma crueldade muito, muito, muito velada, mas crueldade. Ô, Tico,